Olá, boa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que todos se encontram em paz, com saúde. Queria deixar aqui uma pequena mensagem a respeito do que nós estamos atravessando, essa segunda onda do coronavírus. Aparentemente nós não tínhamos nem passado pela primeira, agora estamos atravessando a segunda e o contágio dessa vez está sendo muito maior do que da primeira vez. E fica-se uma pergunta: o que está acontecendo com o mundo? Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? Deus está castigando o homem? Mas a resposta é: não, Deus não está castigando o homem. O que eu posso ver é que a palavra de Deus está se cumprindo no nosso tempo. Eu não sei se você já leu a Bíblia, talvez você nunca tenha lido a Bíblia, mas ali em Apocalipse, Deus fala sobre o final dos tempos. E Deus nos alerta a respeito do que iria acontecer. Teria terremotos, maremotos, fomes, pestes. Teria tanto pai contra filho, filho contra pai, e aconteceria muitas coisas. Isso tem se cumprido. Eu gostaria de convidar você, se você nunca leu a Bíblia, que você viesse a ler a Bíblia. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado, muitas pessoas não entendem. Se você talvez queira conhecer a Bíblia e você não consiga ler, procure uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que possa te explicar. Ou melhor, você possa estar entrando nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e você possa estar assistindo ali vídeos, você possa estar assistindo um comentário a respeito do final dos tempos. E existe muita explicação sobre isso, o que iria acontecer sobre a terra. Bem, mas certa vez tinha um pastor, e esse pastor, ele entrou dentro de uma barbearia, e ele se assentando, então o barbeiro pega e diz para ele: olha só, Deus não existe. E esse pastor diz: como assim Deus não existe? E o barbeiro responde: olha, se Deus existisse, não haveria tanta fome, tanta morte, tanta tristeza na terra. Então o pastor ele sai daquela barbearia em silêncio. E chegando do lado de fora, ele então encontra um homem barbudo, cabeludo, e ele então leva esse homem para dentro da barbearia e ele diz para o barbeiro: olha só, barbeiro, não existe. E o barbeiro: como assim não existe? Olha eu aqui. E o pastor responde: se o barbeiro existisse, esse homem não estaria nem barbudo, nem cabeludo. Então o barbeiro responde: olha só, o barbeiro existe. O problema é que ele tem que vir até a mim. Se ele não vir até a mim, eu não posso fazer nada. Então aquele pastor responde: pois é, Deus existe. Mas se o homem não for até Deus, Deus não pode fazer nada. E esse momento que nós estamos atravessando, eu creio que é porque a maioria das pessoas, a humanidade, ela se esqueceu de Deus. O homem hoje em dia, ele pensa no seu bem-estar. O homem se tornou muito egoísta. Ele só pensa em adquirir coisas e ele deixou Deus de lado, ele deixou Deus para trás. Então, tudo isso está acontecendo é consequência dos nossos atos, é consequência do nosso pecado. Nós estamos pecando dia após dia e nós não conseguimos ver que nós estamos pecando. E muitas vezes nós não só não reconhecemos nosso pecado, como nós não queremos deixar o nosso pecado. Nós deixamos que o nosso pecado se tornasse um bichinho de estimação, temos carinho pelo pecado, abraçamos o pecado, só que o pecado, ele nos afasta de Deus. E que nós possamos fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo à nossa volta, de tudo que está acontecendo na nossa vida, que nós possamos voltar a olhar para Deus como um Deus soberano, um Deus protetor, um Deus de amor, um Deus que está pronto a nos guardar, a nos abençoar, a nos proteger, mas que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos nos encontrar com Deus, que nós possamos deixar tudo para trás e entender que Deus é maior, Deus é soberano. Eu prefiro acreditar que vai existir o final dos tempos, eu prefiro acreditar que Jesus vai voltar do que ficar aqui e chegar na hora de Jesus voltar e eu não estar preparada. E que nós possamos nos preparar. Talvez você não acredita nessa volta de Cristo, talvez você não acredite em absolutamente nada do que eu estou falando. Mas isso não é questão de acreditar ou deixar de acreditar.
mas eu também não acreditava, eu também não entendia. Mas chega uma hora, chega um dia e Deus ele toca em nossos corações, ele abre nossa mente, nosso entendimento e nós passamos a enxergar, nós passamos a entender que há sim um Deus soberano e supremo, que ele está acima de tudo e de todos e que nós possamos nos voltar para Deus e entender que ele é tudo e sem ele não somos nada. E vamos nos preparar porque grandes coisas há de vir. Ainda há coisas para acontecer na Terra que nós não podemos compreender nem entender, mas certamente vai acontecer, porque não é a nossa vontade que está acima de tudo, mas sim a vontade de Deus. Deus abençoe cada um, Deus esteja iluminando, protegendo, guardando cada vida, no nome de Jesus.